Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Corrêa e hoje nós vamos trabalhar e falar um pouco sobre o Docker Compose, tá? O Docker Compose ele é uma ferramenta que foi criada após o Docker com um objetivo muito específico de resolver alguns problemas que o Docker criou. Tá? Então o Docker Compose ele é muito poderoso, ele vai permitir com que a gente consiga gerenciar os containers, ele permite com que a gente faça diversos tipos de comandos em que com o Docker especificamente, e quando você começa a trabalhar com mais de uma imagem ao mesmo tempo, o Docker Compose ele traz uma facilidade nesse momento. Então você vai poder utilizar comandos para gerenciar vários containers em um mesmo tipo de ambiente. Então facilita muito o gerenciamento de ambientes que são mais complexos. E nesse momento, quando a gente fala de complexidade, a gente não está falando mais de um ou dois ambientes. É claro que você trabalhar com um ambiente que tenha apenas a ferramenta inicial ou aplicação inicial com o seu back-end, ele já tem uma complexidade mínima. Porém, quando esse ambiente ele começa a ser um pouco mais complexo, quando você trabalha com um front-end separado do back-end, quando você precisa trabalhar com uma aplicação específica para banco de dados isolado, você também tem que trabalhar também com alguma mensageria, então o ambiente ele começa a se tornar bem complexo. E nessa complexidade que vem a introdução do Docker Compose, tá? O Docker Compose ele vai gerenciar essa situação, a situação em que a gente vai ter aplicações multi-containers. Então, quando você tiver que gerenciar muitos containers de uma só vez, então nós já chegamos no momento em que é indicado a utilização de um Docker Compose. A gente sabe que o Docker Compose não resolve todos os problemas, porém, quando a gente tem uma complexidade intermediária, ele já vai suprir a nossa necessidade, inclusive em diversos tipos de ambiente, podendo ele ser em ambientes de desenvolvimento ou também em ambientes de produção, tá? Então ele vai trabalhar junto com a Docker Engine, certo? Com a API, para gerenciar a criação, configuração e execução de todos os containers, tá? Então, o objetivo dele, como ele funciona, é uma maneira bem simples, tá? O Docker Compose, você precisa instalar ele em algumas aplicações, em alguns ambientes, sistemas operacionais, ele já vem instalado por padrão, como é o caso do macOS, porém no caso dos ambientes Linux você tem que instalar ele separadamente, tá? Então o Docker Compose ele é um binário em que você vai precisar utilizar e instalar ele separadamente. Ele funciona através de um arquivo de configuração no formato YAML, tá? Então esse arquivo de configuração ele vai descrever de uma forma bem clara e legível como que você vai separar e quais são as imagens dos seus ambientes. O Docker Compose ele tem uma linguagem, usando a linguagem YAML, ele consegue ser bem definido. E essa definição que ele traz com a utilização do YAML permite com que a gente consiga separar toda a estrutura do nosso ambiente que vai ser criado utilizando o Docker Compose. Então você pode trabalhar separando por serviços, utilizando as imagens, as opções que nós vimos no Dockerfile e no Docker, utilizando os comandos da Docker Engine para a gente utilizar containers e criar containers, mapeamento de portas, redirecionamento e utilização de volumes. Então tudo isso nós podemos colocar no Docker Compose, porque o Docker Compose ele vem para aprimorar, então ele vem para resolver os problemas. Então, nesse momento em que a gente vai trabalhar com o Docker Compose, a gente já não vai precisar rodar todos aqueles comandos de criação de containers na linha de comando. Então você não vai mais precisar fazer isso, porque o Docker Compose ele vem com esse objetivo, para você não precisar mais trabalhar. Porque se você já trabalha com um ambiente complexo de mais de 5, 10, 15, 20, 30 containers, nesse momento você já precisa ter um ambiente mais automatizado, um ambiente mais bem organizado, e nesse momento o Docker Compose ele é mais indicado para resolver esse problema. O benefício dele é exatamente o que eu falei, ele simplifica o gerenciamento dos containers, ele permite que você faça esse controle porque ele tem uma linguagem mais amigável. Então dessa forma você consegue configurar os aplicativos que sejam mais complexos, você não vai ter necessidade de automatizar o seu ambiente de uma maneira manual. Você pode utilizar esse binário, que é o Docker Compose, para fazer isso. Então você vai poder automatizar tarefas e você vai poder economizar recurso e tempo.
que são extremamente importantes. Então, o Docker Compose ele funciona com o arquivo YAML, tá? Então, o comando principal do Docker Compose para subir um ambiente, ele vai ser o Docker Compose app. Porém, para a gente conseguir configurar o nosso ambiente, nós vamos ver que ele tem uma característica bem interessante. Você vai definir os serviços, você vai definir a imagem que aquele serviço utiliza, você vai definir as portas que aquele ambiente vai utilizar e vai mapear para o seu host, você vai poder definir também os volumes, as redes, então todos os recursos que você precisar utilizar, você vai poder definir, e no momento que você executar o comando Docker Compose App, ele vai simplesmente fazer todo aquele trabalho que a gente viu de maneira manual utilizando o Docker Compose, tá? Então ele automatiza toda aquela tarefa, toda aquela complexidade, e podendo fazer isso para mais de um container, mais de uma aplicação. Então, por isso, ele traz mais eficiência e mais agilidade no uso de gerenciamento de containers. Um exemplo do uso dos containers, pessoal, é exatamente quando você precisa criar ambiente de desenvolvimento. Nós sabemos que para programadores, quando a gente está trabalhando com ambiente de desenvolvimento, você precisa que aquele seu ambiente de desenvolvimento seja muito próximo do ambiente de produção, tá? Então, para isso, a gente pode utilizar o Docker Compose para replicar esse ambiente. Então você pode já pré-configurar o seu banco de dados, você pode pré-configurar os serviços de front-end, back-end ou qualquer outro serviço que você precisa utilizar para você ter uma melhor compatibilidade. Então quando você utilizar esse ambiente, você já sabe que esse ambiente está muito próximo do ambiente que está configurado no seu servidor de produção. Tá? Então dessa forma você consegue ter uma visão e uma utilidade para o Docker Compose. A primeira delas é fazer essa agilidade no momento de você precisar configurar o ambiente de desenvolvimento para que ele fique muito mais próximo do ambiente de produção. Uma outra forma, um outro exemplo de uso do Docker Compose é na criação de testes, um ambiente de testes automatizados. Então com o Compose a gente pode já criar esses ambientes para que a gente teste automaticamente diversas funcionalidades da nossa aplicação e garanta que esses testes estejam sendo executados em um ambiente confiável. Tá? Então, dessa forma, a gente já vai ter um ambiente automatizado, utilizando uma imagem que está próxima ou simplesmente até a mesma que está sendo utilizada no ambiente de produção. Então, isso tudo traz mais confiabilidade para a utilização do seu ambiente e que você consiga ter no seu ambiente de produção uma aplicação que tenha passado por diversas etapas do desenvolvimento de software. O terceiro exemplo que nós temos do uso do Docker Compose é que a gente pode utilizar ele em produção. Tá? Então, isso aqui é uma situação muito utilizada. Então, se você não tem um ambiente tão complexo ao nível de ter que utilizar orquestradores, que nós sabemos que os orquestradores são ferramentas bem mais complexas e trabalham e por essa complexidade você vai ter um maior trabalho para poder gerenciá-las, então você tem um nível de complexidade mais baixo e o Docker Compose ele vai poder trazer essa escalabilidade para a sua aplicação. Tá? Então com o Compose a gente pode definir ali aqueles containers que vão precisar escalar servidores de banco de dados e vai permitir aumentar a capacidade da sua aplicação de uma maneira mais rápida e eficiente. Tá? Então sem ter que ter a complexidade de um orquestrador por trás de tudo isso. A gente tem algumas melhores práticas para poder utilizar o Docker Compose, tá? Então você tem que ter ele bem organizado, bem legível, para você ter uma facilidade de ler. E é importante que você não use espaços em branco e tenha uma indentação adequada para que você tenha uma boa legibilidade do seu código, tá? Você também tem que se preocupar com os nomes dos seus serviços, porque esses nomes dos seus serviços eles vão definir se o seu ambiente ele está bem configurado ou não. Se você tiver ambientes da seguinte forma, serviço 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer o gerenciamento em algum momento da sua aplicação. Tá? Então você tem que se preocupar com essa legibilidade. E uma das últimas práticas que nós devemos, como programadores e também como administradores de sistema, nós devemos evitar são utilizar valores de variáveis de ambiente ou variáveis de código, de valores de
senhas de acesso a banco de dados de forma de hard-coded. A gente sabe que isso ainda é muito comum, essa prática de utilização, porém nós já temos ferramentas para utilizar e colocar e salvar as senhas para que elas sejam utilizadas de uma maneira automática, tá? Então a gente tem que ter essa boa prática em mente na utilização do Docker Compose, e não só Docker Compose, na criação da sua imagem, na criação do seu ambiente como um todo, tá? Um exemplo, pessoal, da utilização de um arquivo YAML, a gente tem aqui descrevendo os serviços. A gente está utilizando uma versão 3, que é a versão atual do Docker Compose, tá? E ele está definindo uma área onde tem 2 serviços. Notem que a indentação, a gente tem o nome version e o nome services alinhados à esquerda, e o nome do serviço e nome do segundo serviço um pouco mais alinhado à direita. Então são 2 serviços que nós temos aqui, e esses 2 serviços estão utilizando imagens separadas, tá? Então estão utilizando imagens diferentes. E nessas imagens a gente pode utilizar imagens locais ou imagens do registry que você estiver utilizando, que você estiver conectado. Então aqui você já tem um acesso a um registry mais a fundo, tá? E as portas, você vai colocar quais são as portas que o seu host vai redirecionar para dentro do container e qual é a resposta que o container vai jogar para aquela porta do host, tá? Então aqui eu coloquei um mapeamento apenas de portas para a gente mostrar um exemplo prático de como que funciona o mapeamento, mas eu poderia colocar também os volumes, e em uma outra área também poderia se colocar network e todos os serviços que fossem sendo utilizados por nosso container, tá? Então aqui é um exemplo do arquivo YAML de um ambiente em Docker Compose. Um exemplo prático seria a gente ter no primeiro serviço, a gente teria a nossa aplicação, e no segundo serviço a gente teria o nosso banco de dados, tá? Então nesses 2 casos aqui, a gente não está especificando uma aplicação. Nesse caso, nós não estamos especificando o nome da aplicação, mas ao exemplificar, nós podemos utilizar a aplicação e o banco de dados. Os principais comandos que nós temos para o Docker Compose, tá? Nós temos os comandos de inicializar os containers, inicializar o ambiente, tá? Que é o Docker Compose app. A gente também tem o comando de desligar esse ambiente, que é o comando Docker Compose down, tá? E nós temos o comando de escalar esse ambiente, ou seja, replicar esse ambiente para uma segunda cópia daquele ambiente. E esse comando seria o Docker Compose Scale. Nós temos ainda alguns outros comandos que nós vamos ver mais a fundo na prática, porém esses são os comandos que nós utilizamos com mais frequência. E o principal comando, um dos principais comandos que nós temos que pode fazer um paralelo com quando a gente precisa fazer um build do nosso Dockerfile para criar aquela imagem, o Docker Compose também tem. Tá? Então esse comando é o Docker Compose Build. A gente pode utilizar uma tag chamada build dentro da do nosso arquivo do Docker Compose, e ele serve para a gente poder fazer a criação das nossas imagens de uma maneira já conectada com o nosso Docker. Tá? Então a partir do Docker Compose nós podemos localizar o Dockerfile e pedir com que ele faça um build para criar uma imagem. Tá? Então isso é uma integração entre os 2 ambientes, tá? Então ele permite ainda que a gente tenha alguns benefícios com isso, criar imagens personalizadas de uma maneira mais rápida, tá? Ele permite a construção de diversos containers, então a gente vai ter economia no tempo. Então, o que a gente pode concluir, o Docker Compose veio para resolver um problema oriundo do Dockerfile, do Docker especificamente, porque quando você tem muitos containers para gerenciar manualmente, você precisa automatizar. Então a forma que foi encontrada para poder diminuir essa automatização, esse gerenciamento de containers, foi com a utilização do Docker Compose. Então o Docker Compose ele veio para simplificar o gerenciamento. Tá? Então ele permite que a gente consiga sair do problema do gerenciamento manual de containers e conseguir, a partir do Docker Compose, gerenciar ambientes mais complexos. Tá? Então, com essas tarefas mais complexas, com esses ambientes mais complexos, a gente já também traz a capacidade de escalar e ter essa agilidade sem muito esforço. Então, isso é o principal benefício que o Docker Compose traz. Então é isso, pessoal. A gente viu o Docker Compose, quais são os benefícios, como que ele funciona, e a gente vai ver no próximo vídeo
uma parte prática de como utilizar o Docker Compose, como integrar ele com o Dockerfile, com o Docker, como criar um ambiente com um, dois ou três ou mais containers, como subir esse ambiente, como fazer o mapeamento de portas e como fazer o mapeamento de volumes e também utilizar as redes desse ambiente. Certo, pessoal? Eu agradeço para vocês que ficaram até o final, peço que vocês se inscrevam no canal e deem um like e nos vemos no próximo vídeo.